Absoluto Cinema. Sim, a gente vai começar agora o episódio 7 e hoje é dia 9, né? Desculpa, eu realmente foi bem corrido pra mim, Eu cheguei em casa, eu tava exausto, cara, nesses 2 dias e foi difícil. Eu peço perdão por estar só fazendo o vídeo agora. Então, eu só vou tentar fechar um pouco mais essa janela. Não ficar atrapalhando aqui no vídeo. Ainda tá atrapalhando. Agora começou a atrapalhar aqui. Agora tá aqui de novo. Mas tá, vamos lá. Vamos começar o vídeo, pessoal. E sim, hoje a gente vai pro nosso 7º dia lendo a Bíblia em 365 dias. E sim, hoje é dia 9. Mas vamos ler do mesmo jeito, porque a gente não pode perder o ritmo. E eu já tô com 3 leituras, então vou ficar hoje 45 minutos lendo. E sim, tô enrolando aqui no vídeo agora, então pensa que tô considerando mais esse tempo junto. Calma aí, só um pouco. Calma aí. Vou resolver isso aqui. É porque o ventilador tá ligado e eu não sei se o microfone vai abafar bem, mas vamos tentar, né? Vamos começar. 7º dia e hoje a gente vai ler Gênesis 16:1 e 18:15. E depois Mateus 6:1-24. Salmo 7:1-17 e Provérbios 2:1-5. E vamos ler o 7º dia. Eu vou fazer esse vídeo do 7, depois eu vou fazer o 8, depois eu vou fazer o 9. Que é o de hoje, e tudo hoje. Então vamos que vamos. Tá, Gênesis 16:1, 18:15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele estava já morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela que o melhor lhe aparecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou e juntou uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e assujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muitos a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, Abrão. E Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou:
Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Agora eu posso falar Abraão em vez de Abrão. Abrão. Abraão, cara. Abraão. Porque eu constituí pai das muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis proceder de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei você e a sua descendência a terra, onde você agora é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, eu serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão. Tava me acostumando com Abrão. Guarde a minha aliança. Você e sua descendência no discurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todo do sexo masculino que está no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa é comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abrão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara, e eu a abençoarei e darei você um filho que nascerá dela. E sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, vou ler mais perto de mim agora, porque eu estou lendo muito longe. Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e lhe farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz, para você, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abrão, Deus se retirou dele e levando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que eles tinham comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, circuncidou a carne de prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiro. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda. No maior calor do dia, Abraão levantou os olhos, eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe diante, sem ficar um pouco com este seu povo, com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegarão até os servos de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse:
Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Não posso errar. Pegou também a coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da sua árvore. E eles comeram, então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você, daqui a 1 ano. A Sara e a sua mulher dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão, e Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Ó, Deus já... Lapada. Tá, agora acabamos a parte do Velho Testamento. Agora vamos para Mateus, o Novo Testamento. 6, 1 ao 24. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberão a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui tá pegando pesado, tá? E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas,
que grandes trevas serão. Ninguém pode servir os dois senhores, porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu não dei as observações aqui em... Peço perdão, acabou acontecendo uns probleminhas técnicos. Sim, meu celular caiu, mas estamos de volta. E vamos continuar aqui. Eu vou editar esse vídeo para não ficar feio para vocês, tá bom? Sim, agora eu vou começar a editar porque meu celular caiu. Mas tá, vamos fazer as explicações aqui. Em Gênesis, eu li sobre a história ali de Abraão, continua ali em questão ao episódio passado, né? E pensa assim, Deus ele ainda age. Ele mostrou pra Sara que ela teria um filho. E ela ficou rindo disso. E tipo, depois ela quis dizer assim, ah não, eu não ri. Mas tipo, Deus ele sabe tudo que tá acontecendo. Ele pensa, sabe e já viu. E aí Deus prometeu para Abraão que ele seria pai das nações. E ainda seria pai de Isaac, que seria filho de Sara. Que no caso ali depois também mudou o nome deles, né? Que é Abrão se tornou Abraão. Sarai, Sara. E Agar era a mãe de Ismael, que era a sua serva de Sara. Mas tá, essa foi a parte que a gente conseguiu entender ali sobre Abraão mais. E agora falando sobre o Novo Testamento. Aqui estava dizendo assim, a questão da oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus passou pra gente, que a gente devia realmente aprender, porque é uma oração que é importante. E também outro negócio que é muito importante que aqui passou. Pra gente não ficar se expondo, mostrando pra todo mundo o que a gente tá fazendo pra Deus. Tá, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu posso parecer que eu tô sendo hipócrita? Posso. Mas aqui eu fiz aqui mesmo pra eu olhar. Eu não tô me importando se vai ter as pessoas olhando esse vídeo ou não. Mas eu quero, como posso dizer? Eu quero fazer esse ali pra dizer assim, ó. Eu consegui ler a Bíblia inteira em um ano. Por mais que nesses últimos dias ali eu não consegui estar cumprindo ali o propósito ali. Mas eu vou ler todos os episódios hoje. Que vai ser o 7, o 8 e o 9. E amanhã eu já vou ler o 10 também. Mas eu quero realmente ser diferente. Eu não quero me expor para todo mundo. Como eu posso dizer? Eu quero falar quem Deus é, mas eu não quero que seja de um jeito que o meu coração não esteja sendo puro para isso. Então, eu quero guardar meus tesouros no céu, porque se for para guardar aqui nessa terra, eu não quero ganhar minhas recompensas aqui. O que adianta aqui eu ter muito dinheiro por causa das coisas que esse mundo oferece e, tipo, eu ficar alarmando, ai, foi Deus, foi Deus. O que adianta ter essas recompensas aqui, cara? Não adianta de nada, mano. Eu quero ter recompensa lá no céu, lá onde eu vou ter felicidade pra sempre, onde eu vou... Ah, vai, pai. Seu filho tá pronto. Não, calma, ainda não. Tá, mas se eu quiser também não, mas... Daí nesse vídeo que eu tô fazendo aqui eu sou arrebatado, entende? Mas tá. Vamos continuar agora. Salmo 7, 1, 17. E vamos para os Salmos de Davi. Daí eu falo Salmos de Davi, daí aqui tá, Salomão. Não, brincadeira. Tá. Cântico de Davi, entoado ao Senhor, com respeito à palavra de Cushi Benjamita. Senhor meu Deus, em ti meu refúgio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo que me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso do que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aqueles que sem razão me oprimiam, então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteie no chão da minha vida e reduza ao pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua indignação, mostra sua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortaleça o justo. Pois sonda a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco.
Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que os ímpios estão com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e profunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz a sua maldade recair sobre a cabeça. E sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Provérbios 2:1-5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e buscar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Em Salmos aqui foi a questão mais de ser alguém justo, porque pensa assim, eu não posso pedir para Deus algo que eu não esteja seguindo corretamente, entende? Eu preciso ser justo, e se eu for pedir ali, eu vou estar sendo hipócrita também, né? E também pensa assim, que ele está pedindo para que Deus seja justo, tanto quanto a vida dele, quanto os adversários dele, que venha a ser feito conforme é o correto. E em Provérbios ali diz pra gente buscar a sabedoria, porque pensa assim, se você buscar por sabedoria, pedir para Deus sabedoria e tentar entender, pensa que você está querendo ser uma pessoa justa, você quer ser uma pessoa honesta. E essas duas coisas se interligam. Tudo, na verdade, que a Bíblia diz interliga com nossas vidas, tanto tempo nos atuais. Porque pensa ali, agora eu vou dar uma visão geral aqui, né? Ali a Sara, ela tava rindo ali que Deus poderia fazer aquilo mesmo ela sendo velha. Pensa às vezes que a gente acaba duvidando que Deus possa realmente fazer essas coisas. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Ele continua sendo, ele é. E é algo que é muito interessante. E na parte ali de Mateus, ali, né? Como eu posso dizer? Ali diz assim, pra gente não ficar se aparecendo, mesmo que a gente queira se alarmar ali, mas a gente só vai ter tesouros de verdade no céu se a gente buscar por ele. Se a gente clamar no secreto, porque no secreto que a gente vai ter uma resposta, é no secreto que a gente vai encontrar o nosso tesouro no céu. E aqui em Salmos e Provérbios, Salmos diz pra gente ser uma pessoa justa. Tudo isso aqui tá tudo relacionado, cara. Deus vai agir como um Deus justo, que ele seja justo em todas as questões. Se for contra ele, que Deus faça, digamos assim, a pessoa não ficar bem. Eu tô aqui dando um jeito mais simples de vocês entenderem. Mas Deus, ele age de muitas formas. E aqui em Provérbios, busque por sabedoria, não seja um tolo. Não, agora que eu comecei a ler a Bíblia, cara, isso está abrindo muito meus olhos, porque eu não estava buscando essa sabedoria, que é uma sabedoria que é pura, cara. Então, eu sei que eu comecei a enrolar aqui um pouquinho, mas, cara, eu precisei falar isso e foi algo bom, porque eu comecei a entender mais também. E sim, esse aqui foi o 7º dia, e eu já vou estar gravando pro 8º dia e depois no 9º dia, e vamos continuar ali. Tchau, pessoal, e até daqui a pouco no outro vídeo. Eu vou postar eles no mesmo dia, sim. Talvez o 9º ainda vai ficar para amanhã, mas amanhã eu digo meia-noite pouca, 1h da manhã, porque eu vou postar ainda, né? Eu vou estar lendo aqui. Mas é isso, valeu, obrigado por estar acompanhando.